A mulher mais sábia da Bíblia. Capítulo 1. O crepúsculo dourado de Sabá. O sol poente banhava os jardins suspensos de Maribe, em tons de fogo e âmbar. Maqueda, rainha de Sabá, observava o crepúsculo do seu balcão privativo, mas sua alma não encontrava a paz que a paisagem oferecia. O ar noturno, carregado com o perfume das acácias e do incenso, outrora um bálsamo, agora parecia pesado, opressivo como a coroa de ouro e ébano que repousava sobre sua cabeça. Sabá era um reino próspero. Suas caravanas, repletas de incenso, mirra, pedras preciosas e especiarias, cortavam o deserto, tecendo uma rede de comércio que se estendia da África à Índia. Os diques de Maribe, maravilhas da engenharia, mantinham as terras férteis e verdes, um oásis de vida em meio à aridez. Maqueda governava com justiça e astúcia. Sua mente afiada era tão temida quanto respeitada pelos conselheiros e reinos vizinhos. Ela havia herdado um trono forte e o mantivera assim. No entanto, uma inquietação crescente corroía seu espírito. A prosperidade era um fim em si mesma. A administração do reino, as disputas tribais, as complexas negociações comerciais, tudo isso era como administrar um corpo robusto, mas sem compreender a alma que o habitava. Ela sentia, no silêncio da noite, um vazio que nem ouro nem poder podiam preencher. Seus deuses, Almaca e outros panteões estelares, pareciam distantes, entidades de rituais e tradições, mas não de respostas para o anseio profundo que latejava em seu peito. Foi numa dessas noites que Tamrim, seu mais antigo e confiável mestre de caravanas, retornou de uma longa viagem ao norte. Seus olhos, marcados pelo sol e pela areia, brilhavam com uma luz incomum. "Minha rainha", dissera ele prostrado, "testemunhei algo que minhas palavras são pobres para descrever. Estive em Jerusalém, na corte de um rei cuja fama não é um exagero de bardos, mas um eco pálido da realidade." Maqueda o incentivou a continuar, sua curiosidade aguçada. "Seu nome é Salomão, filho de Davi. Ele não governa apenas com decretos, mas com uma sabedoria que parece emanar do próprio céu. Os edifícios que ergueu, especialmente um templo para o seu Deus, Yahvé, são de uma magnificência que desafia a pedra e a madeira. Mas é sua mente, majestade, que é a verdadeira maravilha. Julga causas com uma percepção que parece ver o próprio coração dos homens. Fala de botânica, astronomia, filosofia e governo, com uma fluência que faz os sábios de outras terras parecerem aprendizes. E há um rumor de que essa sabedoria é um dom direto do seu Deus." A palavra Deus ecoou na mente de Maqueda. Um Deus que se importava com a sabedoria terrena? Um Deus que se revelava a um rei? Aquilo era radicalmente diferente da distante majestade de Almaca. Nos dias que se seguiram, o relato de Tamrim não saía de seus pensamentos. A inquietação transformou-se em um chamado. Uma missão se formou em seu espírito. Ela iria a Jerusalém. Não como uma monarca em visita de estado, mas como uma buscadora em peregrinação. Ela queria ver, ouvir e provar por si mesma se a fama de Salomão era verdadeira. Se havia, de fato, uma sabedoria que pudesse saciar a sede de sua alma. Capítulo 2. A jornada através do deserto. A preparação foi meticulosa. Maqueda não iria de mãos vazias. Seu reino era sua apresentação. Ela selecionou os tesouros mais preciosos, sacos pesados de ouro puro, tão brilhante que parecia capturar a luz do sol, pedras de berilo, safira e diamantes que cintilavam como estrelas caídas, especiarias raras, canela, cardamomo e noz moscada, que perfumavam o ar à sua volta, e a mais valiosa de todas as riquezas de Sabá, a mirra de aroma profundo e o incenso branco de resina pura, cujo fumo em subida era considerado a própria oração materializada.
A caravana que partiu de Maribe era uma visão deslumbrante. Centenas de camelos, adornados com finos tecidos e joias, carregavam as riquezas e as provisões para a longa viagem. Guardas reais, altivos e leais, flanqueavam a comitiva. E no centro, em uma liteira protegida do sol, viajava a rainha, seu rosto velado, mas seus olhos atentos absorvendo cada mudança de paisagem. A jornada através do deserto da Arábia foi uma provação em si mesma. O sol era um inimigo impiedoso e as areias um mar traiçoeiro. As noites, sob um manto de incontáveis estrelas, eram de uma beleza austera e solitária. Maqueda, acostumada aos confortos do palácio, sentiu na pele a fragilidade humana. A cada oásis, a cada poço de água fresca, sua gratidão por coisas simples aumentava. A viagem não era apenas física, era uma purificação. A cada dia que passava, ela se despia mentalmente de sua realeza, preparando-se não para encontrar um rei igual, mas para encontrar uma sabedoria superior. Ela passava as longas horas na liteira refletindo. Elaborava enigmas, preparava questões sobre a natureza do governo, da justiça, do amor e de Deus. Se Salomão era tudo o que diziam, ela não seria uma discípula passiva. Ela o testaria. Ela precisava saber se a sabedoria dele resistia ao escrutínio mais rigoroso. Após semanas de travessia, avistaram as colinas verdejantes de Judá. O contraste com a aridez do deserto foi um choque agradável. O ar tornou-se mais fresco, carregado com o cheiro de terra molhada e oliveiras. E então, no horizonte, surgiu Jerusalém. A cidade de Davi, coroada pelo Monte Sião, e no seu cume, uma estrutura que mesmo à distância roubava o fôlego. O templo de Yahweh, com suas paredes de pedra clara e os reflexos dourados que brilhavam sob o sol. Capítulo 3. O encontro de dois mundos. A notícia da chegada da lendária rainha de Sabá precedeu-a. Salomão, conhecendo a fama e a riqueza de seu reino, preparou uma recepção à altura. Quando a caravana entrou nos portões de Jerusalém, as ruas estavam alinhadas com soldados vestidos com suas melhores armaduras, e o povo se aglomerava para ver a soberana exótica do sul. Maqueda desceu de sua liteira e foi conduzida ao palácio real. O que ela viu a deixou atordoada. A riqueza de Salomão não estava apenas na ostentação, mas na perfeição dos detalhes. Os pisos eram de cedro do Líbano, polidos até brilhar como água. Colunas de bronze sustentavam tetos altíssimos. Tapeçarias intricadas contavam a história do povo de Israel. E em todo lugar, o símbolo do rei. O lírio, representando pureza, e o cedro, representando força. Então ela o viu. Salomão estava sentado em seu trono de marfim e ouro, erguido sobre uma plataforma para que todos pudessem vê-lo. Ele não era um homem particularmente alto ou imponente, mas havia uma autoridade tranquila em sua postura, uma serenidade em seus olhos que parecia ver além das aparências. Maqueda, seguindo o protocolo, apresentou-se e começou a oferecer seus presentes. Enquanto seus servos traziam os cofres de ouro, as especiarias e as pedras preciosas, ela observava Salomão. Ele aceitou cada oferta com um aceno gracioso, mas seus olhos não se iluminaram com a cobiça que ela estava acostumada a ver em outros governantes. Parecia que ele apreciava o gesto, não o tesouro em si. E então ela começou. Ó grande rei Salomão, disse ela, sua voz melodiosa, mas firme, ecoando no salão silencioso. A fama da tua sabedoria chegou aos confins da terra, até aos meus ouvidos. Vim, pois, para ver com os meus olhos e provar com o meu entendimento. Permite que te faça algumas questões? Salomão inclinou a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Fala, rainha, que as tuas perguntas sejam tão preciosas quanto os teus presentes. O que se seguiu foi um diálogo que entraria para a história e a lenda. Maqueda lançou suas perguntas, uma após a outra. Perguntou sobre a governança. Como um rei,
pode equilibrar a misericórdia com a justiça. Salomão resputou com a parábola dos 2 filhos e da herança, mostrando que a verdadeira justiça busca restaurar, não apenas punir. Perguntou sobre a natureza humana. Por que o homem, mesmo tendo tudo, ainda anseia por mais? Salomão falou sobre o Hevel, o sopro ou vapor mencionado em Eclesiastes, explicando que o vazio no coração do homem é em forma de Deus e nada mais pode preenchê-lo. Perguntou sobre a criação. Por que a formiga trabalha no verão e o leão ruge na caverna? Salomão discorreu sobre a ordem divina implantada em toda a criatura, cada uma cumprindo seu propósito no grande desígnio do Criador. Cada resposta de Salomão não era apenas intelectualmente brilhante, era profundamente espiritual. Ele não citava filósofos gregos ou tradições antigas como fonte final, mas sim a lei de Yahweh. Está escrito: o Senhor, nosso Deus, ordenou. Sua sabedoria estava ancorada em algo ou alguém maior do que ele mesmo. Maqueda sentia as fundações de seu próprio mundo tremerem. A sabedoria de Salomão era uma casa construída sobre a rocha, enquanto a sua, ela percebia agora, era construída sobre a areia movediça da mera astúcia humana. Capítulo 4. Os enigmas e a revelação. A famosa troca de enigmas, embora não detalhada na Bíblia, foi o ápice do teste. Maqueda apresentou seus quebra-cabeças mais complexos. O rei, ela desafiou, o que é? Forte como a morte, doce como o mel, e todos os homens devem passar por ele? Salomão ponderou por um momento e respondeu: o sono, rainha, é forte, pois subjuga até os mais poderosos. É doce, pois traz repouso ao cansado, e é uma porta pela qual toda a humanidade deve passar, todas as noites. Ela prosseguiu: uma fonte se levanta, mas não é de água, uma chama brilha, mas não queima, um vento sopra, mas não refresca. O que é? Ele sorriu. É a sabedoria, majestade. Ela brota da mente como uma fonte de ideias, ilumina como uma chama, mas não consome, e move os corações dos homens como um vento, trazendo mudança, mas não o frescor físico. Maqueda ficou maravilhada. Sua última e mais difícil charada veio. Dize-me, ó rei, 7 saem, 9 entram, 2 servem a bebida e 1 bebe. O que é? O salão ficou em silêncio. Os conselheiros de Salomão cochichavam perplexos. O rei, no entanto, fitou Maqueda com uma compreensão profunda. Os 7 que saem, ele disse calmamente, são os 7 dias da impureza menstrual de uma mulher. Os 9 que entram são os 9 meses de gestação. Os 2 que servem a bebida são os seios que amamentam. E o 1 que bebe é a criança. Estás a falar do milagre do nascimento, rainha. A rainha ficou sem fôlego. Ele não apenas decifrou o enigma, mas fez com uma reverência pela santidade da vida que tocou seu coração. Ela havia sido vencida, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. Na verdade, não me contaram a metade. Ela exclamou, sua voz tomada por emoção. Tua sabedoria e tua prosperidade superam em muito a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Porquanto o Senhor ama a Israel para sempre, te constituiu rei para executares juízo e justiça. Essa foi a grande revelação para Maqueda. Ela não apenas reconheceu a sabedoria de Salomão, mas identificou sua fonte, Yahweh, o Deus de Israel. Ela entendeu que a verdadeira prosperidade de Salomão era um reflexo da bênção de seu Deus. Capítulo 5. O banquete e a partida. Salomão, por sua vez, ficou profundamente impressionado com a inteligência, a coragem e a sede de verdade da rainha. Ele ordenou que um grande banquete fosse preparado em sua honra.
A mesa estava repleta de iguarias de todas as partes do mundo conhecido. Houve música, harpas, liras e flautas, e danças. A atmosfera era de celebração, não apenas de uma visita real, mas de um encontro de almas afins em sua busca pelo conhecimento e pelo divino. Durante o banquete, longe da formalidade do salão do trono, eles conversaram como iguais. Salomão falou sobre seu pai, Davi, um homem segundo o coração de Deus, e sobre a promessa de um reino eterno. Falou sobre a construção do templo, a casa de Deus na terra, e o profundo significado de cada detalhe, desde o mar de bronze até o Santo dos Santos. Maqueda ouvia, fascinada. Ela estava sendo apresentada não apenas a um rei, mas a uma fé, a uma relação de aliança entre um povo e o seu Deus. Ela também compartilhou as maravilhas de Sabá, sua cultura, seus deuses. Salomão ouvia com respeito, mas sempre, com gentileza, apontava para a verdade maior que ele servia. A noite passou rápido e o amanhecer chegou. Era hora da partida. O adeus foi carregado de uma doce melancolia. Dois grandes governantes, dois mundos, haviam se tocado e sido transformados por esse encontro. «Levas com você mais do que trouxeste, rainha?» perguntou Salomão, seus olhos sábios fitando os dela. Maqueda sorriu um sorriso que vinha de um lugar de paz que ela não conhecia antes. «Levo uma sabedoria que não pode ser medida em ouro, ó rei. E levo o nome do teu Deus, Yahvé, em meu coração.» Salomão deu-lhe presentes em retribuição. Tecidos finos, joias de design hebreu e, o mais significativo, uma cópia da lei, os primeiros 5 livros das Escrituras, escritos em um pergaminho fino. A caravana partiu, mais leve em tesouros materiais, mas infinitamente mais rica em espírito. Capítulo 6. O legado do encontro. A viagem de volta para Sabá foi diferente. O deserto ainda era vasto, mas o coração de Maqueda estava cheio. Ela não viajava mais como uma buscadora, mas como uma portadora de uma luz recém-encontrada. Ao chegar a Maribe, ela não retomou sua vida antiga. As mudanças foram graduais, mas profundas. Ela implementou reformas na justiça, inspiradas nos princípios que aprendera com Salomão. Encorajou seus conselheiros a buscarem não apenas soluções pragmáticas, mas soluções justas e piedosas. Ela estudava o pergaminho da lei que Salomão lhe dera, as histórias da criação, de Abraão, de Moisés e os 10 mandamentos abriram um novo mundo para ela. Aos poucos, o culto à Almacá foi sendo substituído em seu coração e depois em seu reino pela adoração a Yahvé, o Deus único e verdadeiro. A tradição etíope, fortemente enraizada, afirma que Maqueda se converteu e levou consigo a Arca da Aliança, um gesto simbólico de que o coração de Sabá agora pertencia ao Deus de Israel. O filho que ela gerou mais tarde, Menelik, segundo a mesma tradição, seria o fundador de uma dinastia salomônica que governaria a Etiópia por séculos, legitimando seu governo através desse laço de sangue e fé com o rei sábio de Jerusalém. O encontro entre a rainha de Sabá e o rei Salomão não foi apenas uma reunião de 2 das mentes mais brilhantes de sua era. Foi um momento de convergência divina. Foi a história de como uma rainha, insatisfeita com os ídolos mudos e a sabedoria vazia, empreendeu uma jornada épica e encontrou não apenas um homem sábio, mas a sabedoria personificada no Deus que ele servia. E ao encontrar, foi transformada para sempre, deixando um legado que ecoaria através dos milênios, um testemunho eterno de que aqueles que buscam a verdade com um coração sincero acabarão por encontrá-la. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário para nos ajudar e não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!